O plenário começa a semana com 8 medidas provisórias aguardando a análise dos deputados. 5 delas já perdem a validade nesta terça-feira. A mais polêmica permite a renegociação de dívidas do setor rural. A gente vai direto ao Salão Verde falar com a repórter Dini Moraes, que tem as informações. Dini, boa noite. Essa MP do setor rural estava em discussão hoje no plenário, mas a sessão acabou sem votação. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Isso mesmo, Jaciene, foi mais uma tentativa de se votar, então, essa medida provisória que permite a renegociação de dívidas dos produtores rurais do país, dívidas federais, de impostos federais, em especial até da Previdência, junto ao Fundo Rural, que é uma espécie aí de previdência do setor rural. No entanto, não houve acordo mais uma vez e, por falta de quórum, a medida provisória não foi votada. Ela continua na pauta de amanhã, mas, assim como você disse, ela perde a validade também amanhã. Então, seria necessário um grande acordo aí entre os deputados para ser votada aqui, e aprovada aqui no plenário da Câmara, e também será aprovada no plenário do Senado no mesmo dia para que ela não perca essa eficácia de lei. Vamos ver um pouquinho como foi o debate no plenário entre os deputados que são favoráveis e os que são contra a medida. Obviamente que esse refis não é nenhum favor que está fazendo ao produtor rural. Ao contrário, está evitando que ele quebre. Por quê? Porque o Brasil cometeu um crime no tratamento desses setores. Por exemplo, como que o Brasil tratou o pequeno frigorífico durante esses 10, 12 anos? Tratou diferente do que tratou, por exemplo, a JBS, que deu a ele benefício, deu a ele incentivo diferenciado. Essas mesmas grandes empresas receberam o tratamento diferenciado em todos os estados brasileiros, em todos os municípios brasileiros. Mas o pequeno frigorífico, a pequena granja, o pequeno cerealista, esse não teve a benevolência do governo federal. Além de ser votada aqui, ela tem que ser votada no Senado a toque de caixa, sem o Senado discutir nada. E depois sancionada pelo presidente da República sem nenhum tempo para exame. É um absurdo isso. Quem está obstruindo é o governo, que edita dezenas de medidas provisórias. É uma fábrica, é uma usina de ideias esse governo. E ideias que são deletérias ao povo brasileiro. A medida provisória não atende aos pequenos agricultores. Desde a quinta-feira, nós estamos propondo à bancada ruralista, ao presidente dessa casa, que seja feito um projeto de lei que votemos em regime de urgência. E para isso nós temos acordo. Aqui nós não estamos tratando de sonegação. Nós estamos tratando de uma situação que foi decidida na Justiça pelo próprio Supremo em 2001, dizendo é inconstitucional a cobrança do Fundo Rural. O Supremo sinalizou isso. A partir daí, várias decisões de tribunais de primeira e de segunda instância garantiram que não era para pagar. Quando se estabeleceu que não era para pagar, é óbvio que ao vender aquele produto não se incluiu o imposto. Quando você sonega é quando o imposto está incluído, o consumidor paga o imposto e você não recolhe. Não foi o que aconteceu. Agora, o Supremo veio e mudou de ideia. O governo entrou com outras argumentações e muda-se a regra do jogo e chega para o produtor e diz: você tem que pagar impostos de mais de uma década e quebra o produtor rural. Os partidos da base estão todos orientando esse relatório que, segundo o governo, diz que a renúncia fiscal que o governo passará a ter com o refis do Fundo Rural dobra de 7,5 bi para 15 bilhões. Depois vai querer fazer a reforma da Previdência para que o pobre coitado tenha que pagar o rombo do governo. Se os partidos do governo querem dobrar o rombo do refis do Fundo Rural e vem justificar que o grande não é beneficiado e é o pequeno tem um recolhimento dos 2,3%. E o grande, que reteve o recolhimento e não pagou, agora não vai ser beneficiado como? Porque ele não pagou e agora quer ter a renegociação da sua dívida.
Olha, o texto, ele permite o parcelamento em até 15 anos e dá 100%, dá até 100% de desconto nas multas, nos encargos e nos juros. No entanto, para aderir a esse programa aí de renegociação junto ao governo federal, o agricultor ele tem que abrir mão dos processos que questionam essa dívida na justiça. Enfim, já é comentado aqui entre os parlamentares a possibilidade realmente de haver um novo projeto de lei a tramitar em regime de urgência, para tramitar rápido aqui no Congresso, para tratar do assunto, já levando em consideração que a medida provisória pode mesmo perder a validade, apesar dela estar na pauta de amanhã. Jaciene. Agora, Dini, além dessa medida provisória que trata aí da renegociação das dívidas do setor rural, como a gente falou, são 8 medidas provisórias, aliás, essa do setor rural e mais 7, né? Trancando a pauta essa semana. Como é que fica aí dá pra gente uma perspectiva aí de votações aí no plenário da Câmara aí para essa semana, Dini? Então, Jaciene, dessas 8 medidas provisórias, 5 delas perdem a validade amanhã. A gente até preparou um esqueminha mostrando o nome de todas essas MP, só para vocês terem uma ideia de quantas são e quais assuntos que elas levam em conta. Dessas 5, então, essas 5 que vão perder a validade amanhã, as outras 4 nem devem ser colocadas em pauta. Apenas essa da renegociação rural ainda está prevista na pauta aqui do plenário da Câmara. As outras 4 nem serão colocadas em votação, nem serão discutidas aqui no plenário, ou seja, automaticamente já irão perder a validade mesmo. Já as outras 3 que ficaram, elas tratam de temas polêmicos. No entanto, elas não podem ser colocadas na pauta de amanhã. Por quê? Porque como tem medida provisória ainda no prazo de validade, ou seja, que não é no prazo amanhã ainda, tudo bem que está num prazo super apertado, ainda daria tempo de ser votada, né? Mas como elas ainda têm validade, se elas entrarem na pauta da Câmara, elas têm prioridade de votação. Então, elas nem devem ser colocadas em pauta. Já as outras 3 que têm ainda um prazo mais extenso aí de votação, elas só perdem a validade em dezembro, elas devem ser colocadas em pauta a partir de quarta-feira. E aí começa uma grande polêmica, viu, Jaciene? Que é a medida provisória que trata da desoneração das empresas que exploram o petróleo no país. Já desde o início, vários partidos da oposição disseram que não são favoráveis a essa medida, que ela favorece grandes petroleiras internacionais e prometem fazer obstrução. Vamos ver um pouquinho desse debate. Bom, a gente não conseguiu aí, mas então eu faço um resuminho para vocês. O pessoal da oposição parece que agora a gente conseguiu as entrevistas. Vamos ver se a gente consegue ouvir agora. Essa medida provisória tem detalhes dela que nós também da situação somos contrários. Por exemplo, tem a desoneração, a isenção de impostos para a aquisição de bens duráveis no exterior, em detrimento da nossa indústria. Na minha opinião, eu não posso aceitar de jeito nenhum que, mesmo tendo um produto que é fabricado aqui no Brasil, nós iremos importar um produto sem imposto para concorrer com a nossa indústria nacional. Então isso aí praticamente vai ter quase consenso entre a oposição com a situação. Não se pode também estar sacrificando as empresas em detrimento de apenas ideologias que nós temos. Nós temos que fomentar o empreendimento, o empreendedorismo em nosso país, seja qual for a cor do capital, desde que seja lícito, desde que seja legal, desde que venha a contribuir para o desenvolvimento do nosso país, porque de nada adianta nós termos uma riqueza no nosso subsolo e não termos recursos, não termos dinheiro suficiente para extrair essa riqueza debaixo do nosso subsolo para fazer com que ela seja uma riqueza de todos nós. Então, essa medida provisória visa justamente isso, dar uma dinâmica muito melhor em nossa economia. Como a gente pôde ver, a medida provisória da desoneração das petroleiras é tão polêmica que tem polêmica até dentro dos próprios partidos, que neste caso que a gente mostrou aí foi dentro do PMDB, né? Jaciene, eu ainda acrescento uma informação. Os partidos de oposição já anunciaram que vão fazer obstrução de toda e qualquer matéria, toda e qualquer proposta que venha a ser apreciada aqui no plenário da Câmara, tendo em vista que querem impedir a votação da reforma da Previdência. Então, a intenção é barrar tudo para tentar atrasar ou até mesmo não votar a reforma da Previdência prevista para a semana que vem.
Tá certo, Dini. Vamos acompanhar tudo aqui no Jornal da Câmara. Muito obrigada aí pelas suas informações. Boa noite. Boa noite.